Vamos voltar. Então, aqui, ó, vamos iniciar rápido, né? Vou dar um pulo aqui. Então, calculando a área de um retângulo, certo? Eu considero, repetindo aqui, um quadrado de lado 1, certo? Uma unidade de medida. Esse quadrado, ele vai ter área 1. Então, um quadrado de lado 1, ele vai ter área 1 também. 1 o quê? Aí depende da unidade de medida que eu utilizei. Por exemplo, aqui nesse exemplo, eu utilizei um quadrado que tem lado 1 centímetro. Então, se eu utilizei o quadrado com lado 1 centímetro, isso quer dizer que ele vai ter área de 1 centímetro quadrado. Se fosse um quadrado de área de lado 1 metro, seria a área 1 metro quadrado. Se fosse lado de 1 quilômetro, seria a área de 1 quilômetro quadrado. Então, a gente define, né, um quadrado de lado 1 tendo área 1. Tranquilo? Então, o que foi que eu vou fazer aqui, né? Peguei um retângulo qualquer, certo? Um retângulo de dimensões 6 por 3. Lembra que por ser retângulo, né, lados paralelos, né, lados opostos são iguais. Então, esse lado aqui de cima também é 6, esse lado aqui também é 3, certo? Então, eu tenho esse retângulo aqui. Então, o que é que eu posso fazer com esse retângulo? Eu posso pegar esse retângulo, eu posso dividir ele, certo? Se esse lado aqui de baixo, ele mede 6 centímetros, eu posso dizer que eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esse lado e dividir em 6. Então, cada parte aqui vai ter 1 centímetro. Assim como eu posso pegar esse lado daqui e dividir em 3. E cada pedacinho aqui teria 1 centímetro. Então, percebe que quando eu faço essa divisão, eu divido esse meu retângulo 6 por 3 em retângulos menores, né? Que nesse caso vão ser quadrados. Percebe que eu dividi esse meu retângulo 6 por 3 em quadradozinhos 1 por 1. Porque como eu dividi aqui em cima em 6 partes, esse lado aqui é 1. Como eu dividi esse lado aqui em cima em 3 partes, esse lado aqui é 1. Então, esse cara aqui é um quadradozinho de 1 centímetro de lado. E eu acabei de ver lá em cima que se esse quadradozinho aqui tem 1 centímetro de lado, qual vai ser a área dele? 1 centímetro quadrado. E percebe que eu vou ter outros quadradozinhos iguais a esse, né? Então, quando eu dividi esse meu retângulo de dimensões 6 por 3, eu obtive o quanto? É só contar. Se eu dividir isso aqui em 6 partes, eu vou ter 6, 3 vezes, né? 6 vezes 3, 18. Eu posso contar também, 1 por 1. Se eu dividir aqui em 3 partes, eu vou ter 3 partes quantas vezes? 3 partes, 6 vezes. Dá no mesmo, né? 3 vezes 6, 18. Então, o que importa é que eu peguei esse retângulo aqui e dividi ele em 18 partes. Então, eu digo que a área desse meu retângulo, qual vai ser? A área vai ser 18, né? Como as medidas estão em centímetro, 18 centímetros quadrados. Qual foi o cálculo que eu fiz? Multipliquei a quantidade de quadrados que eu dividi aqui embaixo, eu dividi em 6 partes, dividi essa parte aqui em 3, então, peguei 6 e multipliquei por 3. Ou peguei 3 e fiz 6 vezes, tanto faz, 6 vezes 3 é igual a 3 vezes 6, né? Dá 18. Então, a ideia é essa, para calcular de retângulo. Sempre eu vou fazer isso, né? Vou dividir o retângulo aqui embaixo em alguma quantidade, o de cima, a parte em pé, né? Em outra quantidade e multiplico ela. É o que a gente chama de base e altura de um retângulo, certo? Base e altura de um retângulo. Tanto faz quem é a base e quem é a altura. São os dois lados do retângulo. Um a gente chama de base e outro chama de altura. Então, se eu pegar um retângulo qualquer, certo? Um retângulo qualquer de área... Um retângulo qualquer, eu vou chamar ele de R, né? Um retângulo R. Então, ele vai ter a base, né? Ele vai ter dois lados. Um eu vou chamar de base e o outro eu vou chamar de altura, né? Esse aqui também vai ser altura, esse aqui também vai ser base. Então, eu tenho duas dimensões. Eu tenho uma base e tenho uma altura. E como é que eu calculo a área desse retângulo? Eu calculo a área de retângulo, acabei de ver, né? Pelo exemplo lá. Multiplicando a base pela altura. Então, eu digo que a área desse retângulo é base vezes altura. Eu posso chamar essa base de B, posso chamar a altura de H. A altura, por que não chamou de A? Eu não sei, é porque normalmente a gente usa H mesmo, é porque a altura em inglês é height, né? Enfim, começa com H. Aí convenciona-se chamar a altura de H. Aí, enfim, base vezes altura, certo? Aí a gente, quando a gente está escrevendo matematicamente, para não estar escrevendo base vezes altura, a gente pode simplesmente escrever B vezes H, onde B representa a base e H representa a altura. Então, a área de retângulo, base vezes altura, sempre vai ser assim, beleza? Deixa eu só confirmar aqui que a aula está gravando. Tá assim. Então, vamos voltar. Pronto, a gente viu a área do retângulo e vai ver que a área do quadrado a gente calcula da mesma forma que calcula a área do retângulo. Por quê? Porque todo quadrado ele é um retângulo, certo? Todo quadrado ele é um retângulo. Um quadrado, por definição, ele é um retângulo
porque tem todos os ângulos de 90 graus, né, todos os ângulos retos aqui. Ele é um retângulo que tem todos os lados iguais. Então, um quadrado, na verdade, ele é um retângulo particular, ele é um retângulo que tem todos os lados iguais, ou seja, é um retângulo cuja base é igual à altura. Beleza? Então, eu vou considerar um quadrado Q, certo? Um quadrado eu vou chamar de Q de quadrado. E como a base e a altura são iguais, eu não vou chamar um de base e um de altura, eu vou chamar simplesmente de lado. Então, um quadrado tem todos os lados iguais, então eu vou chamar esse lado de L. Lembra como foi que eu calculei a área do retângulo? Não foi multiplicando a base pela altura? Como um quadrado é um retângulo, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou multiplicar a base pela altura. Só que base e altura no quadrado, a gente acabou de afirmar, são iguais. E a gente está convencionando chamar de lado. Então, a área de um quadrado vai ser lado vezes lado, certo? Se eu chamar o lado de L, vai ser L vezes L. Então, por exemplo, se o lado fosse 3, ia ser 3 vezes 3. Se o lado fosse 10, ia ser 10 vezes 10. Certo? Então, a área do quadrado é L vezes L ou L ao quadrado. Certo? L ao quadrado é L vezes L. Então, por exemplo, se eu pegar um quadrado que tem lado de 5 centímetros, 5 centímetros de lado, a base é 5, a altura é 5, né? Então, como eu calculo a área desse quadrado? A área do quadrado vai ser 5 ao quadrado, ou 5 vezes 5. Então, aqui, ó, 5 centímetros vezes 5 centímetros, 5 vezes 5, 25. Por que centímetro quadrado? Porque centímetro vezes centímetro, centímetro quadraro. Então, mas a partir de agora, a gente não vai precisar estar colocando sempre a unidade. 5 centímetros vezes 5 centímetros. A gente sabe que é 5, aí no conceito lá é 5 centímetros. Mas quando for escrever a área, certo? Eu tenho que colocar a unidade de área. Então, a área não é 25, é 25 alguma coisa. E lá na resposta final, a área, 25 o quê? 25 centímetros quadrados, porque eu fiz 5 centímetros vezes 5 centímetros. Mas lá na frente a gente vai ver que a gente vai fazer mais 5 centímetros vezes 5 centímetros. Faz simplesmente 5 vezes 5. Mas sabendo que vai ser 25 centímetros quadrados. Tranquilo? Então, unidade de área que nem lá quando convencionava calcular qualquer unidade de medida, né? Unidade de massa. Eu peso 80 quilos, 80, né? Vou supor que eu peso 80, né? Então, eu peso 80, a minha massa tem que ser 80 alguma coisa, né? A unidade da massa, então 80 quilos. A mesma coisa a área. A área, nesse caso, é 25. É 25 o quê? 25 centímetros quadrados. Significa que dentro desse quadrado aqui, certo? 5 por 5, vai caber 25 quadradinhos 1 por 1, certo? Porque aqui eu vou poder dividir em 5 partes, aqui eu vou dividir em 5 partes, então, de fato, eu vou ter 5 vezes. Então, eu vou ter 25 quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro. Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, viu? Então, aqui o que é que eu vou fazer? Vou calcular a área agora por composição, certo? E decomposição de retângulos ou quadrados. Percebe que essa figura que eu coloquei aqui, ela não é nenhum retângulo, nenhum quadrado, né? Até porque não é nenhum quadrilátero, né? Tem quantos lados essa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tem 6 lados, seria um hexágono, né? Então, eu chamei aqui eu vou dizer que essa figura aqui, ela está representando um terreno, né? E tem aqui as dimensões informadas, algumas, né? Esse lado aqui tem 20, esse lado aqui tem 20, esse lado aqui não foi informado, esse lado aqui tem 20 metros, 70 metros, esse lado também não foi informado. E ele quer calcular qual é a área desse terreno. Então, se você perceber, você pode dividir essa figura em retângulos, certo? Você pode traçar aqui, ó, uma linha aqui, aí você vai ter um quadrado aqui em cima e um retângulo aqui embaixo. Ou você pode traçar uma linha aqui e prolongar essa aqui vertical. Aí você vai dividir em 2 retângulos. Esse retângulo aqui e esse retângulo aqui. Aí depende de como você vai fazer. Os dois vão dar a mesma resposta. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer desse jeito, ó. Peguei a figura, né? E agora eu vou fazer o que eu disse. Vou dividir a figura em 2. Então, antes de dividir a figura em 2, vamos achar esses lados que está faltando? Então, ó, por exemplo, quanto é que mediria esse lado daqui? Percebe que esse lado aqui mede 40, ó. Eu não informei ele, mas não era nem necessário. Por quê? Como esse pedaço aqui mede 20, então quer dizer que daqui para cá é 20, ó. Daqui para cima é 20. E daqui para baixo é esse tamanho aqui também, 20. Então, esse meu lado aqui, ó, ele é de 40 metros. Pensando de maneira similar, eu consigo achar o tamanho desse lado aqui, ó. Percebe que todo esse lado aqui é quanto? Todo esse lado aqui, ó, é 70, né? 70 metros. Só que se eu tirar esse pedaço daqui, que é 20, então vai sobrar 50. Então, 70
tirando esse pedaço daqui para cá, que é 20, 70 menos 20, 50. Então, esse lado aqui mede 50 metros. E agora eu sei todos os lados desse terreno. Por quê? Porque se eu quisesse calcular o perímetro desse terreno, ou seja, para calcular a quantidade de material de fio, né, de arame para cercar esse terreno, eu precisaria do perímetro, né? E aí, para calcular o perímetro, como vocês sabem, né, teria que somar todos os lados. Então, seria necessário, de fato, encontrar esses lados que estão faltando. Para calcular a área, talvez nem precise desses lados que a gente achou, mas vamos ver se ia precisar. Vou dividir a figura em duas partes, como eu tinha dito. Ó. Então, eu passei aqui, ó, uma reta aqui, então foi um segmento de reta, né? Então, dividi a figura em duas partes. Essa parte aqui de cima, que percebe que é um quadrado 20 por 20, e dividi também nesse retângulo aqui de baixo, ó, que é um retângulo de 70 de base por 20 de altura, né? Ou comprimento e largura, tanto faz. Base, altura, comprimento e largura. Então, eu dividi em dois. Então, eu vou chamar esse quadrado aqui de cima de A1, figura 1, né? Área, para calcular a área 1, que é a área dessa parte. E vou chamar a parte de baixo de área 2, né? Que é para calcular a área de baixo. Então, vou chamar de A2. E agora eu vou ter que calcular separadamente, né? E depois, qual vai ser o terreno? Vai ser quando eu somar os dois. Percebe que eu não sabia inicialmente calcular a área dessa figura, mas a partir do momento que eu dividi em duas figuras que eu sei calcular a área, que é o quadrado e o retângulo, já me tornou viável resolver a situação. Então, calculando primeiro a área de 1. Ó, a área de 1, da figura 1, né, que essa parte aqui, percebe que A1 é um quadrado, né? Se A1 é um quadrado, como é que eu calculo o lado de quadrado? Lado vezes lado, né? Multiplicar as duas dimensões. Então, 20 vezes 20. 20 vezes 20 dá 400. 2 vezes 2, 4. 4 com 2 zeros. 400. Então, 400 o quê? Não é metro vezes metro? Então, metro quadrado. Então, a área da figura 1 é 400 metros quadrados. Qual vai ser a área da parte 2? A parte 2 é um retângulo. É um retângulo de dimensões 70 por 20. 70 de comprimento, 20 de largura, ou 70 de base e 20 de altura. Dimensões de um retângulo, né? Para calcular a área, multiplica essas duas dimensões. Então, 70 vezes 20. 70 vezes 20, 7 vezes 2, 14. 14 com 2 zeros. 1.400. Então, a área da figura 2 é 1.400 metros quadrados. E agora ficou fácil, porque é fácil perceber que a área dessa minha figura agora é somar as duas, né? Essa parte 1 com essa parte 2. Então, a área total é a área 1 mais a área 2. A minha área total vai ser de 400 mais 1.400, então, 1.800 metros quadrados. Então, percebe que quando você consegue pegar uma figura e decompor ela em retângulos, né? Também fica viável, né? Calcular a área dessa figura. Então, isso aqui é um terrenozinho, um exemplo. Vamos continuar. Então, vamos agora para o triângulo, né? As figuras mais conhecidas, né? Retângulo, quadrado, triângulo, trapézio, círculo, que a gente vai ver. Tem outras, mas vamos se ater mais a essas, até pelo tempo. Então, agora considera um triângulo. Um triângulo, um polígono, né? 3 lados. Então, veio. Nesse triângulo aqui, ó, esse é o triângulo, certo? 3 lados. Tenho esse lado aqui, tá. Ó, esse segmento que eu vou destacar agora, tá vendo? Apareceu um segmento aí. Esse segmento, ó, é a distância, né? Desse ponto aqui de cima, né? Até essa reta, esse lado que está aqui. Que nesse caso eu vou chamar da base do triângulo, né? Porque vamos supor que ele está apoiado aqui, eu vou chamar ele de base, mas podia ser para qualquer um dos lados. Então esse aqui vai ser minha base, esse cara aqui eu vou chamar de altura, né? A altura porque esse segmento de reta aqui, ele vai fazer 90 graus, né? Vai ser perpendicular à base aqui. Tem que fazer 90 graus para ser a altura. Então vou chamar esse segmento, vou chamar esse segmento aqui de baixo de base, e vou chamar ele de altura. Tranquilo? Então, aqui eu tenho um triângulo, tenho uma base, tenho a altura e tenho os outros dois lados. A gente vai ver que para calcular a área desse triângulo, a gente não vai precisar desses dois lados. Basta saber a base e a altura de um triângulo. Então, se eu sei a base de um triângulo e a altura dele, eu vou conseguir calcular a área. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar a vocês que todo triângulo serve para qualquer triângulo, né? Todo triângulo, ele pode ser inscrito dentro de um retângulo. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, ó? Eu vou pegar esse lado aqui e vou repetir ele aqui, ó. Tuf, apareceu. Vou pegar essa daqui de baixo e vou botar ele aqui em cima. Tá vendo? Completei, apareceu. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pegar esse lado para cá e aqui vou fazer um traço aqui em cima. Ou seja, percebe que eu consigo colocar esse meu triângulo, dentro de um retângulo. Certo? Eu consigo colocar esse meu triângulo dentro de um retângulo. E agora eu vou mostrar a vocês que esse triângulo é a metade desse retângulo. Porque, de fato, ó, percebe.
Eita, tá aqui. Eu pintei aqui, ó. Essa parte aqui vai ser igual a essa, certo? E essa parte aqui vai ser igual a essa. Então, eu pintei aqui, essa parte vermelha, e a parte vermelha é igual. Só fiz virar a cabeça para baixo, tá vendo? Como se eu estivesse espelhando. E peguei esse triângulo aqui e também espelhei ele pro lado de cá, né? Posso usar a semelhança de triângulo, mas não vem o caso agora para mostrar que, de fato, eles são congruentes, né? São do mesmo tamanho. Tem as mesmas medidas, os mesmos ângulos, são iguais, né? Então, esses dois triângulos aqui têm a mesma área, esses dois triângulos têm a mesma área. Então, percebe o seguinte, ó, que esse retângulo, né, esse retângulo aqui, ele cabe dois triângulos daquele que eu fiz lá, né? Cabe dois triângulos, porque se esse triângulo é uma parte vermelha e uma parte azul, e dentro desse retângulo eu tenho duas partes vermelhas e duas partes azuis, então quer dizer que dentro desse retângulo caberiam dois triângulos desse. Caberiam? Não, cabem, né? Então eu posso dizer que a área do retângulo é o quê? É 2 vezes a área do triângulo, certo? Então, se dizer que a área do retângulo é 2 vezes a área do triângulo, é a mesma coisa que dizer que a área do triângulo é a metade da área do retângulo, ou seja, a área do retângulo dividido por 2. Lembra que eu sei calcular a área de retângulo. Como é que calcula a área de retângulo? Foi o primeiro exemplo que a gente viu. A área de retângulo é base vezes altura. E qual é a base aqui do meu retângulo? A base é o próprio lá, o B que eu fiz. E quem é a altura do retângulo? É também a altura do triângulo, né? É a mesma altura do triângulo. Então, eu posso dizer que a área do triângulo é a base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2. Porque são justamente a base e a altura de um retângulo cujo triângulo está dentro, né? E é o dobro. Então, a área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Tranquilo? Posso calcular a área do triângulo de outras formas, né? Porque pode acontecer de eu não ter a altura, por exemplo, do triângulo. Existem outras maneiras de calcular a área de triângulo, né? Mas vamos se ater inicialmente só a essa daqui. Mas, por exemplo, eu posso calcular a área do triângulo usando essa fórmula, ó, usando o seno, mas como a gente está estudando seno, não vamos também se preocupar com isso. Mas está vendo aqui? Eu tenho a base do triângulo B, tenho a altura do triângulo H, mas aqui, ó, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Mas usando aqui, ó, a trigonometria no triângulo retângulo, eu mostro, né, que o H vai ser justamente esse lado C vezes seno de alfa. Mas, novamente, não se preocupe com essa demonstração, né? Mas só para mostrar que a área pode estar em função também dos lados, né? Então, eu posso dizer que a área de um triângulo é o produto de dois lados, tá vendo? Lado B e lado C, o produto de dois lados, multiplicado ainda pelo seno do ângulo entre eles, dividido por 2. É outra maneira de calcular a área de triângulo. Mas aí eu teria que saber o seno do ângulo, enfim. E pronto, nesse caso eu estou calculando a área do triângulo em função de dois lados, né? E do ângulo entre eles, é outra maneira. Eu também posso calcular, ó, um caso particular, que é quando o triângulo é equilátero, né? Equilátero, que vem de igual, né? E látero de lados, então lados iguais. Então o triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados iguais. E também, do mesmo modo, né? A área do triângulo é base vezes altura. Só que aqui eu demonstro, né? Porque eu posso calcular essa altura aqui, aí eu posso demonstrar que eu posso calcular a área só em função do lado. Então, a área desse triângulo equilátero, basta eu pegar o lado desse quadrado, elevar o quadrado, multiplicar pela raiz de 3 e dividir por 4. Mas, novamente, isso é uma fórmula, né? Isso é demonstrado. Não vamos se ater a isso aqui, não. Mas só para mostrar a vocês que existem outras formas de calcular a área de triângulo, certo? Dependendo do triângulo em particular. Seguindo aqui, o trapézio, né? Antes de calcular a área, lembrar o que se trata de um trapézio, né? O trapézio, ele é uma figura geométrica, né? Plana, né? Ou seja, está no plano, né? E pertence ao grupo dos quadriláteros. Por quê? O trapézio tem 4 lados. Se tem 4 lados, ele é um quadrilátero. Mas ele é um quadrilátero que tem uma característica específica, né? Percebe que um retângulo ou um quadrado, ele tem os 2 pares de lados paralelos. Já o trapézio não, ele só tem um par de lado paralelo. Por exemplo, aqui, esse lado é paralelo a esse, né? Lados paralelos são lados que estão em retas paralelas, né? Retas que não se cruzam, né? Se eu prolongar esse lado aqui infinitamente, prolongar esse lado aqui de baixo infinitamente, esses lados nunca vão se encontrar, então esses lados são paralelos. Já esse lado aqui e esse aqui não são, né? Se eu prolongar esse aqui e prolongar esse lado aqui, em algum momento eles se encontram. Então esses dois lados não são paralelos. Isso se repete aqui, ó. Esse, em algum momento se cruza com esse, analogamente para cá. Mas esses daqui, ó, tá vendo que tem 2 lados que não vão se cruzar, eu podendo prolongar eles infinitamente. Esses lados que não se cruzam é o que a gente chama de lados paralelos, e nesse caso são as nossas bases,
Beleza? São as nossas bases. Aí a gente vai ver que num trapézio sempre você tem duas bases, que são os lados paralelos. Uma base maior que a outra. Sempre vai ter um lado maior que o outro nesse caso. Então esse aqui vai chamar de base maior, esse aqui de base menor, como é que a gente vai ver. E também todos os trapézios têm o que a gente chama de altura, né? Quando o trapézio ele é retângulo, é porque a altura é justamente um dos lados, tá vendo? 90 graus aqui. Então, um dos lados que não são paralelos é justamente a altura. Quando no trapézio não é retângulo, a altura já não vai ser esse lado, né? De novo, a altura é o segmento de reta perpendicular à base, né? Então, esse lado aqui tem que ser perpendicular à base aqui, nos dois casos. Vamos lá. Então, vamos calcular o trapézio, né? Então, eu vou chamar, né? Esse trapézio, né? Tá vendo um trapézio? Vou chamar esse lado aqui de baixo, nesse caso, né? Eu tenho duas bases. A maior eu vou chamar de base maior, a menor eu vou chamar de base menor, né? O lado menor. E vou ter também a minha altura, né? A minha altura. Qual vai ser a área do trapézio? Também pode ser demonstrada, né? Não vamos se até a demonstração, mas eu posso fazer a demonstração dividindo esse trapézio, passando aqui uma diagonal, né? Uma reta aqui, eu vou dividir ele em dois triângulos, né? Aí eu vou ver que um triângulo vai ter a base B e a altura H, e esse outro triângulo aqui, o de cima, teria a base B e a altura H também. Enfim, quando eu juntar essas duas, vai dar essa fórmula daqui. Beleza. Então, como é que é calculado o trapézio? Soma as duas bases, tá vendo? Soma as duas bases, ou seja, os dois lados paralelos, base maior mais base menor, multiplico pela altura e divido por 2. Aí eu vou ter a área do meu trapézio, para qualquer trapézio, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um trapézio. Quais são as bases do trapézio? 200 e 150. E qual é a altura do meu trapézio? A altura do meu trapézio, né, que é justamente a distância entre os lados paralelos, é essa altura de 80 metros. Tranquilo? Então, de novo, como é que calcular o trapézio? Soma as bases, ó. Soma as bases, nesse caso, 200 mais 150, multiplico pela altura, 80, e divido por 2. Então, eu vou ter, ó, quando eu somar as bases 200 mais 150, eu vou ter 350. 350 vezes a altura, 80 dividido por 2. Mas aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer 350 vezes 80 e dividir por 2, ou eu posso simplesmente, antes de fazer essa multiplicação aqui de cima que é grande, eu posso dividir 80 por 2. Ó. 80 dividido por 2, eu posso simplificar, né? 80 dividido por 2 dá 40. Então, ao invés de fazer 350 vezes 80 e depois dividir por 2, primeiro eu peguei 80 e dividi por 2, que deu 40. E agora eu faço 350 vezes 40. Quando eu fizer esse cálculo, vai dar 14 mil. 35 vezes 4 dá 35 vezes 4 dá 140. 140 com 2 zeros vai dar 140 mil. Aí, de novo, 140 mil, eu estou trabalhando com que unidade de medida, né? Os meus lados, as minhas bases, as minhas alturas estavam todas em metro, né? Então, quando eu fizer o meu cálculo da área, a área tem que ter a unidade de medida correspondente. Então, a unidade de medida, nesse caso, metro quadrado, porque as unidades de lado estavam em lado. Então, 14 mil metros quadrados é a área desse trapézio aqui. Então, se tivesse um terreno com esse formato, ele teria 14 mil metros quadrados, e a gente mais na frente vai ver, tem uma noção, né? Do que, por exemplo, 14 mil metros quadrados significa o quê, né? Pronto, mais um exemplo, ó. Calculando agora a área por composição, certo? E decomposição de figuras. Novamente, percebe que essa figura aqui, ela não é nenhum retângulo, ela não é nenhum triângulo, ela não é quadrado, ela não é trapézio, né? Ela é uma figura, se eu for analisar a figura em si, né? Um polígono com quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, 6 lados, novamente é um hexágono, né? Só que não é um hexágono bem estranho, né? E, de novo, você percebe que você consegue dividir essa figura, certo? Em figuras que você sabe calcular a área, né? Você vai conseguir dividir essa figura em triângulos, em trapézios, em retângulos. Então, como é que eu fiz a divisão aqui? Fiz da seguinte forma, ó. Depois vocês vão ter exercícios para tentar fazer igual, né? Tentar dividir a figura em figuras que vocês conhecem. Então, por exemplo, aqui, como foi que eu fiz a divisão? Dividi essa figura aqui, ó, tá vendo? Passei essa reta aqui, ó. Então, eu sei que esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui é um trapézio, né? Esse pedaço aqui é um trapézio. E passei mais uma retinha aqui, ó. Tuf. Então, percebe que agora eu fiquei com o que com essa figura? Essa figura foi dividida em 3 partes. Um trapézio, um retângulo maior, né? A maior parte da figura ficou por cima desse retângulo, e um triângulo. Tá vendo? Então, a figura foi dividida em 3 partes.
Vou chamar esse retângulo de A1, vai ser a minha área 1. Vou chamar esse triângulo de A2, vai ser a minha área 2. E vou chamar esse meu trapézio de A3, vai ser a minha área 3. Como é que eu vou calcular a área da figura? Calculando a área separadamente. Porque eu não sei calcular a da figura toda. Né? Eu sei calcular a da figura toda se eu dividir ela em figuras conhecidas. Nesse caso, quadrados, triângulos e trapézios, que a gente acabou de ver como calcula as áreas. Né? Então, eu vou calcular a área da figura 1, a área da figura 2 e a área da figura 3. Então, vamos lá. A área da figura 1. Ó, a figura 1, lembrando, a figura 1 é o quê? É um retângulo. Né? É um retângulo. Como é que calcula a área de retângulo? Base vezes altura, né? Ou comprimento vezes largura, repetindo para fixar. Então, quais são as dimensões, então, aqui? Ó? 24 por 12. 24 de base, 12 de largura, né? Então, a área 1 aqui é um retângulo, então vai ser 24 vezes 12. Fazendo o cálculo, 24 vezes 12 dá 288. Certo? E, de novo, os lados estão em metro, então minha área vai ser em metro quadrado. Então, a área da figura 1, nessa área 1 aqui, esse retângulo, tem área de 288 metros quadrados. Ou seja, 288 quadrados de lado, 1 metro. A área 2, lembra que é um triângulo, né? Como é que calcula de triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Eu vou considerar isso aqui sendo minha base, ó, 10, certo? A base no triângulo 10. A minha altura, né, como esse ângulo aqui vai ser de 90 graus, a minha altura é esse lado aqui vermelho, esse pedaço aqui. Mas percebe que esse pedaço aqui de vermelho é justamente esse pedaço aqui de 12. Então, esse cara aqui é 12. Certo? Então, 10 vezes 12. Era para ter botado 12 aqui, mas sem aperreio. 10 vezes 12. Triângulo 10 vezes 12, base vezes altura, dividido por 2. Então, 10 vezes 12 dividido por 2. 10 multiplicando 12, 10 vezes 12, 12 notas de 10 reais, dá 120, né? 120 dividido para 2 pessoas, 120 dividido por 2, 60. Então, essa área 2 aqui é 60. 60 é o quê? De novo, estou trabalhando com metros, metros quadrados. E, por último, a área da figura 3. É um trapézio, né? E como é que eu calculo o trapézio? Somo as bases, multiplico pela altura e divido por 2. Então, aqui agora, ó, atenção. Qual é a base maior, não é? Lembra, somar as bases. Né? A base maior é esperar essa aqui, não é? A base maior é esperar essa aqui. Agora, vem esperar essa aqui. Quanto é que merece esse pedaço? Aí tem que ter atenção com a figura. Ele falou que esse pedaço aqui, ó, ele tá aqui embaixo. Quer dizer que daqui para cá é 16. Então, a base maior é 16. E quem é a base menor? A base menor é essa aqui, ó. Ele falou que é a base menor. A base menor é 6. Então, soma as bases, 16 mais 6. Multiplico pela altura. Multiplico pela altura. Ele está dizendo que a altura desse pedaço aqui, né? É esse daqui, ó. 8. Então, 16 mais 6. Soma as bases, multiplico pela altura e divido por 2. 16 mais 6 dá 22. 8 dividido por 2 dá 4. Então, vai ficar 16 mais 6, 22. 22 vezes 8 dividido por 2, 4. Eu podia fazer 22 vezes 8, depois dividir por 2. Mas 8 dividido por 2 não é 4, então eu já simplifico. Né? Então, 22 vezes 4. 22 vezes 4, 88 metros quadrados. E, por fim, calculando a área da figura, basta eu somar os 3 lados dela. Né? Então, a área total vai ser justamente a parte, o retângulo, mais o triângulo, mais o trapézio. Ou 288 mais 60 mais 88. 288 metros quadrados, 60 metros quadrados, 88 metros quadrados. Mas aí eu não preciso estar escrevendo, basta botar só na resposta final. 436 o quê? Metros quadrados. Porque como é a área? Qual é a área? 436. 436 o quê? A área é uma grandeza. Então tem que ter a unidade de medida correspondente. Então 436 metros quadrados. A última, as últimas, né, figura que a gente vai ver é o círculo, né? Aí, antes de ver o círculo, tem que ter lembrado de uma diferençazinha entre círculo e circunferência, certo? Círculo é uma coisa, circunferência é outra, para não confundir, né? Circunferência, quando tu imagina uma região circular, né? Circunferência é como se fosse um contorno, né? Como se fosse uma pizza, né? A pizza seria a borda, se bem que a borda, às vezes, é muito grossa, né? Mas, enfim, só para ter noção. E pizza mesmo seria o círculo, né? Que é a parte de dentro, o recheio. Então, a circunferência é um contorno, certo?
o contorno, e o círculo é a região interna da circunferência, tudo que está dentro da circunferência. Né? O círculo, quer dizer, o círculo, na verdade, é a circunferência, que é o contorno, e tudo que está dentro. Já a circunferência é só o contorno, certo? Então, um elemento é círculo de circunferência, né? Aqui mais um exemplo, né? A circunferência é o contorno, o círculo é a região interna. Então, um elemento muito importante no círculo, na circunferência, é o que a gente chama de raio, né? Que é a distância, porque pela definição de circunferência, né, todo ponto aqui da circunferência está à mesma distância de um determinado ponto que é interno à circunferência, que a gente chama de centro, né? Esse ponto aqui seria o centro da circunferência. E a distância do centro da circunferência até o contorno, né, ou seja, até a circunferência propriamente dita, é o que a gente chama de raio, certo? O raio da circunferência. E a gente vai ver que o raio, ele é a informação necessária quando a gente quer calcular a área de um círculo, né, ou o comprimento da circunferência. Então, quando eu falo de circunferência, né, eu estou me referindo ao comprimento. Então, eu não calculo a área de circunferência, eu calculo o comprimento da circunferência, certo? Como se fosse o perímetro, né, o contorno, eu quero cercar esse terreno. Eu estou falando de comprimento, estou falando de circunferência. Círculo, eu estou falando de área, né, da região interna, se eu quero calçar esse terreno aqui, né? Então, eu quero calçar, pintar, estou falando de área, região, né? Então, área de círculo, comprimento de circunferência, certo? Se você vê alguma questão, né? Calcule a da circunferência, a pessoa se equivocou, né? Ou calcule o comprimento do círculo, também está equivocado. Comprimento de circunferência e área de círculo. Aí o que é importante aqui, lembrar, né? Quando a gente está achando circunferência, né, círculo, a gente vai ter que lembrar de um famoso número lá, que é o danado chamado número π, né? Π, que é como se fosse esse símbolo aqui. Às vezes as pessoas escrevem ele com um tiozinho aqui em cima, né? 2 barrinhas e um tiozinho, mas pode ser assim também, um π, né? Isso aí. E o que é esse danado número π? Ó, toda vez que tu pegar esse comprimento da circunferência aqui, né, o contorno, tu dá uma volta aqui, por exemplo, com um barbante, tu fixa um ponto aqui, dá uma volta, volta para o ponto original. Aí vê qual é o tamanho desse barbante esticado, né? Toda vez que tu pegar esse pedaço, que é o comprimento da circunferência, né, que chamei de C aqui, e eu dividir pelo tamanho do raio 2 vezes, né, ou seja, o dobro do raio, que a gente chama de diâmetro, né, pegar esse comprimento da circunferência e dividir por 2 vezes o raio, sempre, para qualquer circunferência, isso vai dar o mesmo número. Sempre, que é um número irracional que a gente chama de π, certo? E esse número, ele é, pronto, dizer que é 3,1415, é um número irracional, ou seja, ele não tem fim. Essa parte decimal dele aqui nunca acaba, né? Nunca acaba. E ele é aproximadamente isso aqui, 3,1415. Aí, dependendo da questão, esse número π ele é muito mais aproximado, né, para facilitar os cálculos. Tem gente que usa o π como 3, arredonda o π, ó, π como 3, mas a partir do momento que você arredonda o valor de π, o valor que você vai ter para o comprimento da circunferência ou para do círculo também vai ser um valor aproximado, já que você está diminuindo o valor de π. Está diminuindo décimos aí, né, mas está diminuindo, certo? Então, depende da questão, ele use π igual a 3,14, use π igual a 3,1, use π igual a 3, e dependendo da questão, ele não pede nem para usar o π, deixa como π mesmo, né? Que é o que a gente vai ver. Então, o comprimento da circunferência é 2πr. Por quê? Esse 2r está dividindo, ele passa para o lado lá multiplicando. Então, ele vai multiplicar π, né? 2r vezes π, 2πr. Mas isso aqui é comprimento, né? A gente não vai se ater muito, porque o que a gente está estudando é área. Então, a área do círculo, né? A área do círculo eu calculo desse jeito aqui, ó. A fórmula é πr ao quadrado, né? Então, para calcular a área de um círculo, né? Ou seja, para calcular a área de uma região circular, eu pego o número π, certo? Que pode ser 3,14, 3,1, 3, e tenho que multiplicar pelo valor do raio ao quadrado. Então, a área de uma região circular, novamente, eu pego π e multiplico pelo raio elevado ao quadrado. Ou seja, o raio vezes o raio. Então, vamos fazer um exemplo? De novo aqui, né? As fórmulas, né? Comprimento da circunferência 2πr, área do círculo, πr ao quadrado. Então, por exemplo, uma circunferência aqui, ó, ele está dizendo que daqui para cá é 20, né? É o que a gente chama de diâmetro, né? Diâmetro da circunferência, passando aqui pelo centro. Senão seria uma corda, mas enfim. Se isso tudo aqui mede 20, é porque o raio mede 10, né? Porque o raio é a metade. O raio é a distância do centro para a circunferência. Certo? Para um ponto da circunferência. Então, o raio aqui, né? Ele é a metade do diâmetro, né? Então, o raio aqui é 10.
Então percebe que é como se fosse uma função, né? O comprimento da circunferência está em função do raio, a área está em função do raio. Eu sabendo o raio, eu vou saber tanto o comprimento como a área. Calculando aqui, ó, ele manda usar π igual a 3,14, certo? Toda questão ele vai ter que informar. Se ele pede para você usar o π, ele tem que dizer, use π igual a tanto. 3,14, 3,1, arredonda ainda mais para 3, depende da questão. Então, aqui é o comprimento da circunferência, vamos fazer, mesmo estando estudando área. Comprimento da circunferência, 2 vezes o π, quem é o π? Ele está mandando usar π 3,14. Então, 2 vezes 3,14 vezes o raio. Quem é o raio da minha circunferência é 10. Então, 2 vezes 3,14 dá 6,28, quando eu fizer o cálculo, né? 6,28 vezes 10, esse é o cálculo em si, né? É 62,8. Eu não sou tenho muito problema com você usar a calculadora, não, sabe? Somente para ensino remoto, que eu não estou vendo, não faz nem sentido, né? É bom saber fazer cálculo, né, sem pensar em calculadora, mas na prática mesmo, tipo, se você tiver com uma situação dessa, que tiver que calcular, por exemplo, a área da círculo ou da circunferência, né, o comprimento da circunferência, a do círculo, ou qualquer outra coisa, você tem que saber o que fazer, né, porque se tiver só a calculadora e você não saber qual é a fórmula, também não adianta de nada. Então, tu tá com a calculadora, mas aí calcular do círculo, calcular o comprimento da circunferência. Aí tu não sabe a fórmula, não adianta de nada, certo? E calculou na área, né? Novamente calculou na área, usando a fórmula π, 3,14, então 3,14 vezes o raio ao quadrado, né? O raio é 10, então vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, então vai ficar 3,14 vezes 100. 3,14 vezes 100, 314. Tranquilo? Então, novamente, estou trabalhando com comprimento, né? Comprimento é o contorno, né? É uma unidade de medida de comprimento. Unidade de medida de comprimento, centímetro. Área é região, né? Centímetro quadrado. Certo? Pronto. Agora, mais um exemplo. Eu tenho aqui, ó, um círculo, certo? Inscrito em um quadrado, né? O que isso significa? O círculo está dentro do quadrado. Mas ele não está dentro de qualquer forma. Ele podia estar dentro solto, né? Assim, solto. Mas ele está dentro de forma que ele toca todos os lados, ou seja, está tangenciando todos os lados. Então, a circunferência, né, ela está dentro de um quadrado, mas ela toca o quadrado aqui, toca o quadrado aqui, toca o quadrado aqui, toca o quadrado aqui. Ou seja, ela toca o quadrado nos 4 pontos. Em 4 pontos, né? Aí, qual seria a área dessa parte pintada, né? Qual seria a área dessa parte pintada? Eu esqueci aqui de colocar a transição, mas não tem problema, né? Vamos fazendo assim mesmo. Era para aparecer um por um, né? Para ter graça, mas enfim. Percebe que o lado aqui é 16, né? 16 centímetros, né? O lado do quadrado. 16 centímetros. Então, se esse lado aqui, por exemplo, é 16, percebe que, como a circunferência está, né, tocando nesses dois lados, então esse meu segmento aqui, né, que é o diâmetro da circunferência, também é 16. Se o diâmetro é 16, o raio, que é a metade, é 8. Então, eu sei que essa circunferência aqui tem raio 8, né? E como é que eu vou achar essa área pintada aqui de preto, nessa área cinza? Percebe que essa área cinza é justamente o quadrado. Tu pega esse quadrado e recorta a bola, né? Recorta o círculo, recorta a parte branca. Tu vai ficar com essa parte preta aqui, né? Essa parte cinza. Então, a área pintada vai ser a área do quadrado menos a área do círculo. Certo? Aí ia ficar bonito agora, porque não ia aparecer nem isso aqui agora, né? Ia aparecer primeiro aqui, a área do quadrado. Como é que é o do quadrado? Quadrado, lado vezes lado. 16 vezes 16. 16 vezes 16, 256. 256 menos o quê? Menos a área do círculo. Como é que calcula a área do círculo? A fórmula lá da π, r ao quadrado. Mandou usar π, desculpa, aqui não é π 3,14, é porque, como eu falei, esse slide aqui eu esqueci de editar. Eu ia usar π igual a 3, né? Π igual a 3 aqui. Então, ia ficar o π sendo 3, né? Não 3,14. Aproximei mais ainda o valor de π. Então, π vezes, sendo 3, então 3 vezes o raio ao quadrado. O raio é 8, né? A gente acabou de ver. 8 ao quadrado. Então, 3 vezes 8 ao quadrado, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 8 vezes 8, 64. 3 vezes 64, 192. Novamente, 192 o quê? É a área é uma grandeza, precisa da unidade de medida. Nesse caso, a unidade de medida, com os lados aqui, né, os comprimentos estão em centímetro, a área em centímetro quadrado.
Acho que esse é o último exemplo. Vamos ver. Novamente aqui eu tenho uma figura, né? Eu tenho essa figura daí. E eu nem disse o que eu queria, né? Mas deixa eu informar. Quando eu passar essa apresentação em PDF, eu corrijo. Eu quero calcular a área branca, né? Como se isso aqui fosse um terreno. Eu esqueci de colocar o problema aqui, tá vendo? Aqui é um terreno. Aí, nesse terreno, vamos supor que foi feito 2 piscinas, né? Vamos supor que seja 2 piscinas. Então, tem essa piscina aqui, que é um retângulo 3 por 12, né? Ou 12 por 3. E a outra piscina aqui é outro retângulo, né? Um retângulo 3 por 9. Então, essa parte branca, né? Essa parte branca aqui, ela vai ser justamente, né? A área da figura toda, do terreno todo, né? Então, a figura é uma questãozinha mais difícil, né? O terreno todo, subtraindo, né? Ou seja, tirando os 2 retângulos. Certo? Tirando os 2 retângulos. Tirar os 2 retângulos não é nem difícil, né? Porque calcular de retângulo é fácil. O problema vai ser calcular a área da figura toda, né? Do terreno todo. Certo? Então, o que eu acabei de falar, né? A área que eu queria aqui era a área, essa parte branca, né? Tem que ter o problema aqui, a área da parte branca. Que seria o terreno tirando as piscinas. Que seria o terreno todo, menos a piscina azul, menos a piscina laranja. Aí eu teria essa área branca aqui, certo? A área do terreno em branco. Tranquilo? Então dá para entender. A ideia é essa, calcular a área da figura toda e tirar os 2 retângulos. Aí eu teria essa área que eu queria. Tranquilo? Vamos lá, vamos calcular um por um. Primeiro calcular a área daquele terreno, né? O terreno tem aquelas dimensões. Parecido com a questão que a gente fez lá, algumas, né? Que tem que dividir essa figura, né, por composição e decomposição. Né? Ou seja, eu tenho que dividir essa figura em figuras que eu conheça, que eu saiba calcular o valor da área. Né? Então, por exemplo, eu posso dividir a figura assim. E dividir, percebe que eu dividi a figura só em 2. Mas são 2 figuras que eu conheço. Ó. Essa figura aqui é um trapézio, né? Ó, lados paralelos. Base maior, base menor, altura. Aqui. Aí eu peguei a figura aqui, né, tá vendo? E dividi em 2, né? Dividi no trapézio, certo? Dividi no trapézio. E essa figura aqui de baixo é um retângulo, né? É um retângulo. Então, novamente, né, o que eu vou fazer? Vou primeiro, ó, perceber que esse lado aqui, que eu acabei de construir, que vai ser a base maior do meu trapézio, ele mede 9 metros. E por que ele mede 9 metros? Porque, ó, tudo isso aqui, ó, daqui para cá, mede quanto? Mede 21, né? 21 metros. Então, quer dizer que daqui até aqui também é 21 metros. Só que eu tenho 21. Tirando esse pedaço aqui, que é 12, né? 21 menos 12. 21 menos 12 dá 9. 9 metros. Então, esse pedaço aqui mede 9 metros. Certo? Que vai ser a base maior do meu trapézio. E aqui também eu consigo achar, ó. Porque, ó, quanto é que mede isso aqui tudo? Daqui, desse ponto aqui de cima até esse ponto aqui de baixo. Professor, falta não. Oi? Alô? Coloque falta não. Beleza, tranquilo. No final eu faço a chamada novamente para ver quem entrou depois. Então, daqui para cá, 15 metros. Certo? Desse pedaço para cá, 15 metros. Né? Foi informado. Mas vê que daqui, desse ponto de baixo, até aqui, ó. Até aqui onde está esse M, né? É 9, né? Porque é o mesmo tamanho daqui, ó. Esse aqui é um retângulo, né? Então 9. Aqui é 9 também. Então 15 tirando 9, sobra 6. Então esse pedaço aqui vai ser 6. Então percebe que eu vou ter aqui, ó. Essa figura aqui é um trapézio com base maior 9, base menor 6 e altura 6. Pronto. Então aqui, ó, vou chamar da minha figura 1, A1, e o retângulo de baixo eu vou chamar de A2. Como é que calcular da figura? Somando as 2 áreas. Primeiro eu calculo a área 1. É um trapézio, né? Soma as bases, multiplico pela altura, divido por 2. Ó, mas quem são as bases? 9 e 6. Então, 9 mais 6. 9 mais 6, 15. Multiplico pela altura, 6. 15 vezes 6 dividido por 2. Só quem é 6 dividido por 2, ó. 6 dividido por 2 dá 3, né? Então, 15 vezes 3. 45. 45 metros quadrados. Se eu fizesse aqui 9 mais 6, 15. 15 vezes 6, 90. 90 dividido por 2 também daria 45. Tranquilo? E mais fácil agora é calcular do retângulo, né? Base vezes altura, né? A base desse meu retângulo é 21, a altura dele é 9. 21 vezes 9 dá
21 vezes 9 dá 21 vezes 9, 189. 189 metros quadrados. Então, calculei a área total do terreno, né? Dividindo ela em duas. Então, qual vai ser? Vai ser 45, né? 45 do trapézio de cima, mais 189 da parte de baixo, né, que é o retângulo. 45 mais 189 dá 234. Então, 234 seria a área do terreno completo, né? O terreno todo. Só que agora tem que lembrar de quê? De tirar os retângulos, né? Que seriam as piscinas lá. Esse retângulo aqui, ó, base é 3, altura 12. Como calcular de retângulo? Base vezes altura, né? Mais fácil. 3 vezes 12, 36. Esse retângulo aqui, a base é 9, a altura é 3. 9 vezes 3, 27. Certo? Então, lembra como foi que eu ia calcular a área lá aqui na minha figura? Essa daqui, menos essa, né? A figura toda menos as duas piscinas. A figura toda, né, o terreno todo, 234, que a gente calculou no slide anterior, menos 36 do retângulo azul, menos 27 aqui do retângulo laranja. Então, fazendo 234 menos 36, depois menos 27, eu vou ter que minha área vai ser de 171. Como está tudo a área em metro quadrado, minha área final vai ser em metro quadrado, certo? Não faz sentido eu calcular uma área em metro quadrado, a outra em centímetro quadrado. Tem que ser tudo na mesma unidade de medida. Pronto. Por fim, o que eu falei, né, sobre as unidades de medida de área, né, que a gente estudou unidades de medida de comprimento, de massa, de tempo, capacidade, faltou de área e de volume. A de área aqui, ó, quais são as unidades de medida de área que a gente conhece, né? A gente tem a unidade padrão, né, que é o metro quadrado, né, o metro quadrado. A gente tem os múltiplos do metro quadrado, assim como tem os múltiplos das outras unidades. Metro quadrado, decâmetro quadrado, HM, hectômetro quadrado, KM, quilômetro quadrado. Aí temos o decímetro quadrado, o centímetro quadrado, o milímetro quadrado. No nosso cotidiano, a gente vê muito falar em áreas em metro quadrado, né, principalmente quando a gente está falando de terreno, né, terreno também de casa. Essas coisas menores, assim, também padrão é metro quadrado. E também usa o quilômetro quadrado, mas o quilômetro quadrado já são áreas maiores, né? Área de municípios, né? De estado, de países, que normalmente estão em quilômetro quadrado. Então, as áreas que a gente usa mais, né, no nosso cotidiano, quilômetro quadrado e metro quadrado. Então, aí um exemplo para chegar em outra unidade de medida muito que a gente ouve muito falar e é muito usado, né, em curso assim como o de vocês, né, que calcula, que trabalha com área de terreno, né, que é o hectare, né? E o que seria um hectare, ó? Ó, quando eu pegar um quadrado, tá vendo um quadrado, faz um quadrado. Vamos supor que vai fazer um terreno, aí um quadrado vai fazer um terreno que é um quadrado que tem lado 100 e o outro lado é 100, ou seja, um quadrado 100 por 100, 100 metros por 100 metros. Quando faz um quadrado 100 por 100, qual vai ser a área dele? 100 metros por 100 metros. Vai ser 100 metros vezes 100 metros, 100 vezes 100, 10 mil. Então, vai ser uma área de 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados é o que a gente chama de hectare. Então, o que é um hectare? Um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. E o que é 10 mil metros quadrados? 10 mil metros quadrados é um quadrado, equivale, não é, a área de um quadrado 100 por 100. Então, imagina um quadrado, um terreno, tu vai lá cercar, tu faz 100 metros de comprimento, 100 metros de largura. Então, esse terreno tem 10 mil metros quadrados, esse terreno tem 1 hectare, certo? Tem 1 hectare. Tu pode chegar em 10 mil metros quadrados com um retângulo, né? Por exemplo, se fosse um retângulo de 200 por 500, 200 por 50, 200 por 50, né? Um terreno de 200 metros por 50 metros. Quanto multiplicar, também vai dar 10 mil. Mas não é esse quadrado aqui, mas tem a área igual a desse quadrado. Você tem uma área de 1 hectare. Uma área de 10 mil metros quadrados equivale à área de 1 hectare. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, foi dito, né, vocês estão cientes, né, que está tendo o incêndio lá no Pantanal, já diminuiu um pouco, né, mas está tendo ainda alguns focos, mas a informação aqui que saiu na Agência Brasil, que é do próprio governo, né, disse que já foram destruídos, né, 3,461 milhões de hectares do Pantanal. Então, vocês têm noção, 3,461 milhões de hectares do Pantanal
é o maior número de focos desde 1998. Então, o que significa dizer que se queimou 3,461 milhões de hectares? Né? Isso significa o quê, assim, para ter uma noção? Significa que queimou 3,461 milhões de terrenos, né, do tipo desse aqui, né, 100%. Certo? 100%. Um terreno de 100%, né, 1 hectare é aproximadamente um campo de futebol. Então, quer dizer que queimou mais de 3 milhões, né, de campos de futebol no Pantanal. Aí, para encerrar, vamos tratar isso para quilômetro quadrado? Só por curiosidade aqui. 3,461 milhões é 3.461.000 hectares. Então, foram destruídos 3.461.000 hectares de terra, o que equivale, né, a aproximadamente 3.461.000 campos de futebol, ou terrenos desse tipo aqui. Então, fazer aqui para a gente encerrar, passar de hectares para quilômetro quadrado, porque a gente viu que hectare está em função de metro quadrado, mas eu posso também fazer em função de quilômetro quadrado. Então, qual seria essa área aqui? 3.461.000 hectares em quilômetros quadrados. Então, 1 hectare não é 10.000 metros quadrados, 1 hectare? Quanto seria 3.461.000 hectares? Seria 3.461.000 vezes 10.000. O quê? Metros quadrados, então eu vou ter, pegando isso aqui, multiplicando por esse aqui, né? 10.000 vezes isso aqui, dá esse número estrambólico aqui, né? 34.610 milhões de metros quadrados. Então, imagina terrenos de 1 metro quadrado, né? Quadrados de 1 por 1. Então, foram queimados 34.610 milhões de quadrados 1 por 1. Né? Como é que eu passo isso aqui para quilômetro quadrado? Né? Aí eu tenho que lembrar daquela minha tabelinha, né? Que eu botei lá para unidade de comprimento, e agora eu vou estar para unidade de área, para passar de quilômetro para metro quadrado ou de metro quadrado para quilômetro quadrado. Mas é análogo, né? Do maior para o menor eu saio multiplicando, do menor para o maior eu saio dividindo. Só que, como agora estou trabalhando com área e a unidade está ao quadrado, então, ao invés de ser de 10 em 10, vai ser de 10 ao quadrado em 10 ao quadrado. Só que 10 ao quadrado é 100. Então, tem que ser de 100 em 100. Então, passar de metro quadrado para quilômetro quadrado, eu estou indo do menor para o maior. Então, eu vou ter que pegar e dividir por 100 quantas vezes? Dividir por 100 uma, dividir por 100 duas, dividir por 100 três. Dividir por 100 3 vezes é a mesma coisa que dividir por 1 milhão, né? Porque, ó, quantos zeros tem aqui, ó? 2, foram 3 pulos, né? De metro quadrado para quilômetro quadrado. Então, 2 zeros, 4 zeros, 6 zeros. Então, 1 milhão, né? 6 zeros, 1 milhão. Então, passar de metro quadrado para quilômetro quadrado, eu tenho que dividir por 1 milhão. Então, 34.610 milhões de metros quadrados, né? Dividido por 1 milhão, dá 34.610 quilômetros quadrados. Ou seja, foram queimados no Pantanal, né? Nesse ano, até o momento, né, até o dia daquela informação lá, aproximadamente, né, estimativa de 34.610 quilômetros quadrados. Aí isso é muito pouco, né? Aqui acabou o slide. Aqui, né, 34.610 quilômetros quadrados. Aí tem aqui um site que é para ver o tamanho dos estados do Brasil. Tá aqui, ó. Percebe? A gente viu 34.610, né? Ó, o tamanho dos estados do Brasil em quilômetros quadrados. Aqui ele compara com alguns países, ó. Por exemplo, o Rio Grande do Norte, é pequenininho, né? Ele equivale ao tamanho da Bósnia-Herzegovina. Pernambuco tem o tamanho aproximado da Coreia do Sul, enfim. Mas eu quero mostrar o seguinte, aqui. Alagoas, ó, tem uma área de 27.778 km quadrados. Sergipe tem uma área de 21.915 km quadrados. Ou seja, o que foi queimado no Pantanal esse ano foi mais do que o estado de Alagoas, foi mais que o estado de Sergipe. Se queimar mais, vai queimar uma região aproximada ao do estado do Rio de Janeiro, certo? E isso eu estou contando só com o Pantanal, né? Estou não contando nem com os focos de incêndio na Amazônia. Aí, para você ver a noção. Então, foram queimados lá no Pantanal, lá deu em hectares, né? Mas aqui em hectares equivale a 34 mil, aproximadamente, 34 mil quilômetros, né, quadrados, que é maior que os estados de Alagoas e de Sergipe. Pronto, pessoal. A aula de hoje é essa. Vou disponibilizar a gravação, né, para vocês olharem, né, revisarem depois quando forem estudar.
e